Vocês já mergulharam de cabeça em algum sonho? Mais um conteúdo bem relevante para todos nós. Neste domingo estamos providenciando este conteúdo naquela série de storytelling que eu falei na semana passada, né, pessoal? Que eu ia fazer diversas séries de histórias baseadas na minha própria vida. Eu venci algumas dificuldades e na semana passada falamos de um tema de traumas de infância. Hoje vamos abordar uma situação, né, que aconteceu na minha vida, de uma virada de chave que aconteceu na minha vida, que é a história da minha, assim, do motivo por eu estar aqui com essa medalha, que foi exatamente algo que eu venci na área que eu gosto, no esporte que eu amo de paixão, que é a natação. E eu venci esse obstáculo e foi uma história, gente, tão extraordinária que, baseado nessa história que eu escrevi meu primeiro livro, e baseado nessa história que eu vou fazer um conteúdo bem relevante. E olha, eu vou falar para vocês que tem história este momento na minha vida extraordinária. Vocês vão ver, vocês vão entender. Eu peço só que vocês continuem aqui neste conteúdo, que vamos estar aqui poucos minutinhos, gente. Mas, pessoal, vou fazer vocês mergulhar nessa história, assim, lado a lado comigo, para vocês entenderem exatamente o que eu senti, o que eu passei, porque vai ser algo que eu vou passar para vocês, vai ser algo de todo o meu coração, vocês vão sentir nesse conteúdo. Aliás, vocês estão sentindo, né, a emoção que eu estou sentindo neste momento. E toda vez que eu olho para essa medalha, passa um filme na minha cabeça, da situação que eu venci, mais uma etapa da minha vida, que eu vou relatar para vocês, e eu vou fazer vocês mergulhar nessa história junto comigo. Vocês vão ver, gente, como que vai ser fascinante essa história que aconteceu na minha vida e virou uma chave na minha vida. Fez com que eu se tornasse um ser humano diferente de outrora, quando eu era antes desse desafio que aconteceu na minha vida. E eu me tornei um novo homem, assim, que eu creio mais forte, mais resistente, mais resiliente. Eu não imaginava que eu teria condições físicas e psicológicas para passar por esse desafio, por essa etapa. E, no entanto, eu estou aqui com a prova que realmente eu venci esse obstáculo, venci essa situação. E sem mais delongas, pessoal, vamos mergulhar de vez nessa história. E essa história aconteceu em meados do ano de 2018. Eu já estava, acho que mais ou menos, tá, pessoal? Vou chutar, mas mais ou menos uns 4 anos na natação. Eu já meio que já entendia as técnicas, já dominava praticamente os 4 estilos da natação. Fazia 2 aulas semanalmente. E baseado nessa, digamos assim, nessa tempo já que eu tinha, que meu professor já via que, de repente, eu já poderia ser afrontado, digamos assim, no desafio. Tem uma determinada aula de natação que a gente estava fazendo o estilo peito, que é o estilo que eu mais gosto de fazer na natação. Aí, ao final da aula, o professor chamou a gente, né, falou que a academia ia promovendo uma travessia no mar, no Guarujá, precisamente na praia da Enseada, que está até escrito aqui, né, na medalha. E
primeiro momento, quando eu recebi essa notícia, eu falei assim, não, o professor ele deve estar brincando, não é possível que, não, sabe, vem exatamente, pessoal, com certeza, muitos de vocês passam isso na cabeça quando você é desafiado, quando você é colocado, digamos assim, numa analogia contra a parede, tipo assim, te desafiando, peraí, eu quero ver se você tem condições de fazer isso, mais ou menos nesse sentido. Eu me sentia assim. E normalmente o ser humano, as pessoas, a maioria se inferioriza com esse desafio. Já começa a ver não só as qualidades, começa a ver as dificuldades. Mas peraí, como assim desafio? Como assim eu vou encarar o mar? Outrora eu tinha medo de entrar até na piscina. Tinha medo de água, pavor de água. Eu travava. Eu chegava a colocar o pé no mar, meu coração já acelerava, eu já meio que já ficava paralisado. Ah, como assim ele está fazendo um desafio para todos nós, levar a gente para fazer uma travessia no mar? Não. Aí a nossa mente vem isso. Nessas umas frações de segundo já vem essa situação. Peraí, Mateus, você é bloqueado. Você é fraquinho, raquítico. Como que você vai fazer travessia no meio lá de um monte de atletas profissionais que usa a travessia para treinar as maratonas aquáticas com mais de 10 km de distância? Como assim você vai estar lá no meio dessas pessoas que são muito mais fortes que você? São pessoas gigantes, fortes, você é raquítico, fraquinho, magrinho. Então, a mente traz isso, remete assim. Só um parênteses aqui, pessoal. A mente faz isso pura e simplesmente para te proteger, para te poupar de um desafio novo, de algo que você de repente desconhece. Mas até então, naquele momento, eu já tinha uma certa bagagem de treinamento. Já estava mais de 4 anos na natação, então já não era mais novidade a natação. Fazer os 4 estilos. No caso da travessia, a gente ia fazer o nado crawl, que é o nado livre. Então, eu já dominava esse sentido. O que me pegava mais era essa parte psicológica. Mas peraí, você é travado, como que você vai estar no meio dos atletas fazer travessia? No entanto, assim, pessoal, naquele momento, eu pensei assim, não, eu vou falar então pro professor que eu não tenho condições ainda físicas e psicológicas, eu não tenho, digamos assim, resumidamente, eu não sou um homem capaz de assumir esse desafio. Passou, eu vou ser sincero com vocês, com certeza na mente de vocês, vocês vão compreender, vocês vão se identificar comigo em um determinado momento. De covardia, né? Um homem covarde, peraí, você está sendo desafiado e você vai entregar os pontos assim? Então, basicamente assim, eu cheguei a falar, meio assim, com o professor que não sei, sabe, eu não tenho condições. Então ele já me deu uma animada e falou assim, não, peraí, eu treino vocês pra quê? Você está muito tempo aqui, Matheus, comigo, pra quê? Só para ficar aqui na piscina, fazer os seus 40, 50 minutos, 1 horinha de treino e depois ir embora para casa? Você não pensa em crescer, em se desafiar, em dar um primeiro passo de algo maior na sua vida? Então, meio que ele me mexeu um pouco com o brilho, daí entra aquele negócio, né, pessoal, de vaidade, né, do homem, né? Não, peraí. Mostrar que é corajoso. Aí eu falei, tá bom. Então tá bom, eu vou fazer então. Entendeu? Então, meio assim, entre aspas, contra a minha vontade, não a minha vontade, mas a minha mentalidade, que naquele momento era ainda de medo, ainda de insegurança. Então, veio meio que contra essa minha vontade. Mas aí o tempo passou, chegou no outro dia, daí já marcou realmente os treinamentos que a gente ia fazer no centro esportivo, com uma piscina semi-olímpica maior.
E a gente começou os treinamentos. Assim, para resumir a história, a gente ficou quase 3 semanas treinando. Né? A gente entrava na piscina e ficava mais de 1 hora nadando o nado livre, o nado crawl. Ia lá, batia no fundo da piscina, virava e sem parar, mais de 1 hora, cronometrado. E aí, a gente foi treinando essa situação. Só que assim, né, pessoal, a gente está treinando na piscina. Quando a gente vai no mar, é uma outra situação, uma outra circunstância. Porque o mar, ele é imprevisível. É um gigante, né? Intransponível. Então, ele assusta, né? Só que o treinamento na piscina olímpica nos condicionou fisicamente para a gente ter condições de repente vencer, passar por essa etapa dessa travessia. Então, resumidamente, a gente passou as 3 semanas. Aí, depois dessas 3 semanas, já estava mais confiante, mais energia, sabe? Aquela motivação, não vê a hora, né? Aí chegou, de repente, num determinado dia, era um sábado, ensolarado, aquele sábado assim, típico de um verão, né? Naquela areia quente. E naquele momento, assim, eu fui meio, assim, meio introspectivo na van, junto com os meus amigos. Quase não conversei, eu fui assim, e dentro de mim vinha aquela conversinha, mas Matheus, por que você está fazendo isso? Sabe, vem assim. Só que daí de repente eu já rebatia, não, eu estou preparado, eu treinei, eu fiquei 3 semanas treinando os nados, então eu vou estar preparado. Aí ok, chegamos lá na Praia da Seara, no Guarujá. Encostamos uma van na areia, já pegamos as nossas credenciais para entrar, né? E aí, para resumir, pessoal, vamos chegar no determinado momento quando a gente estava ali, né? Naquelas baterias. Então acontece diversas baterias de faixa etárias, né? Porque são muita gente. Então eles colocam digamos, aquela faixa, né, de isolamento e coloca lá, né, para preparar os atletas. Então eu já estava com a minha touquinha, com a minha sunga, com o meu óculos, né, já pronto. E ali, naquele momento, quando eu estava ali naquela fita ali, e aí veio exatamente aquela coisa forte dentro de mim, assim para me desistir mesmo. Matheus, você pode desistir, sabe? Ninguém vai, sabe, vem essa conversinha, sabe? Ninguém vai te menosprezar, te humilhar, não. Só falar que você não tem condições, que você pode morrer, olha o tamanho desse mar. E realmente via, gente, fazia sentido aquela conversa da mente, sabe? Mas aí eu bati o pé, eu falei assim, não, eu vou passar por esse desafio, eu vou vencer. Que eu morra, eu falei até isso, gente, que eu morra, mas eu vou morrer tentando fazer algo diferente na minha vida. Ou eu vou vencer de uma vez por todas logo esse desafio, ou então eu morro, né, aqui nesse mar, aqui, e morro afogado. E aí foi, aconteceu a situação, aí eles iniciaram a bateria, deram um tiro lá, tiraram a faixa e a gente correu. E aí a gente vai correndo. Aí chega um momento que a areia vai afundando, você já vai dando mais pé, a água vai batendo aqui no umbigo, e fala assim, puxa vida, aquela água gelada, e o que eu estou fazendo isso? Aquele mar intransponível, gigante, pessoal. Se coloca no meu lugar, gente, nessa sensação. Né? Só de vocês pensar, né, você já dá um frio na barriga, o coração já gela, né? E é isso que eu estava sentindo todo aquele momento. E aí chegou a hora que a água bateu aqui no meu pescoço, daí chegou um momento que eu já não conseguia mais sentir a areia, daí a gente simplesmente se jogou na água e fomos dando braçada e fomos indo. Aí a gente tinha que contornar a primeira boia. Da areia para chegar na primeira boia dava 100 metros. E dessa boia para uma outra boia é mais 300 metros. E aí contornava essa boia, finalizava com mais ou menos como fosse o U para mais 100 metros, que daria os 500 metros da travessia, para aí depois concluir a prova. E assim, fui simplesmente, né? É assim, gente, parece fazer 100 metros, parece que é pouca coisa. Mas a tensão é tão grande, a adrenalina é tão grande, tão forte, assim que você vai. Mesmo que você treina, você vai dando braçada forte, perna forte, e o mar é mais pesado do que a piscina. Né? A água turva e tudo. Daí, gente, por incrível que pareça, chegou na primeira boia, eu já estava meio que já
colocando um palmo de língua para fora, eu estava extremamente cansado. Aí quando contornou a primeira boia, aí eu fiquei pensando assim, puxa, eu tenho mais 300 metros, ou seja, mais 400 metros para finalizar. E aí eu contornei a primeira boia e fui, gente. E naquele ritmo intenso, os atletas do São Paulo, do Minas Tênis Clube, que usa a travessia para treinar para a maratona aquática, passava que nem um foguete do meu lado, jogando água na minha cara e eu ali, dando minhas braçadas. Gente, e aí, chegando mais ou menos na metade dos 300 metros contornando depois da primeira boia, aconteceu uma situação assim, mais assustadora, que aí foi o momento ali que realmente eu imaginei que realmente eu ia morrer. Que foi o momento que eu já estava muito cansado, e aí o que aconteceu? O que não pode acontecer na piscina, no mar, quando o nadador está nadando. Eu tive câimbras, pessoal. Ou seja, porque acho que de tanto bater com tanta força a perna para mim chegar logo, terminar a prova, naquela ansiedade, eu acabei tendo cãibra. Aí você imagina, gente, no meio da prova tive cãibra, a perna estava estourando de dor. Aí eu falei, puxa vida, então agora é o fim da linha para mim, o que eu vou fazer agora? Aí eu fui remetendo na memória os treinamentos que eu fazia na natação diariamente, né? Na piscina. E a gente fazia os treinamentos de canoinha, que é mais ou menos esse movimento. Que a gente estica a perna e faz esse movimento com o braço para ir para frente. Aí o que acontece? Com esse movimento, você esticando a perna, geralmente, normalmente para você aliviar a câimbra, você tem que fazer alongamento. Então eu já usei a cabeça, a inteligência, que fazendo a perna assim, como canoinha esticada, eu já estaria alongando a minha perna e fazendo o movimento do braço, eu conseguiria ir para frente, né? E esse movimento, pessoal, lá na prova, não tem essa obrigação de você nadar só um estilo, é a questão de você ter que ir para frente. Aí eu estava naquele momento de cãibra, então eu consegui ir movimentar um pouquinho para frente, e aos troncos e barrancos eu fui conseguindo ir para frente, e a câimbra foi aliviando um pouquinho, aliviando. Não aliviou por completo, mas chegou um momento lá que eu já conseguia bater um pouquinho de perna. E aí eu estava na metade, simplesmente continuei a prova, voltei no lado crawl e foi contornando. Chegou na última boia, para finalizar os 100 metros, eu estava esgotado fisicamente. Tinha realmente os botes, né, salva-vidas do lado. Mas vinha aquele orgulho, né? Falar assim, não vou chamar o bote, não. Porque se você chama o bote, acabou a prova para você. Não, aí eu falei assim, não, vai ser passar essa situação. Aí contornou a primeira boia, aí foi no estilo, aí tem uma hora que eu já consegui sentir areia e fui caminhando. Gente, sinceramente, literalmente, eu fui andando, mas capengando. Eu não conseguia nem andar, chegou na areia, eu não conseguia andar. Só que você tinha que concluir, chegar lá, bater o sininho para você ganhar a sua medalha e terminar a sua prova. Então, quem disse que eu tinha condições físicas? Então, eu fui meio que rastejando, eu já não conseguia nem andar direito, para vocês verem como foi tenebrosa essa situação, essa experiência. E aí, fui indo, até que chegou o momento que eu consegui chegar a tocar o sino e concluir a prova. Então, resumidamente, foi isso. No livro eu relato mais detalhes, né, dessa trajetória, dessa grande trajetória da minha vida. E o que eu quero trazer com vocês, com essa história, gente, pode ter certeza que essa história vai ajudar muitas pessoas que eu outrora era bloqueado. E tem muitas pessoas hoje em dia que de repente, por exemplo, tem medo da piscina. Vocês podem usar esse conteúdo para você vencer esse medo, esse bloqueio. E não só isso, mas em qualquer área da sua vida. Então, tudo é possível. Basta você acreditar. Basta você ter força de vontade, resistência, ter uma mentalidade forte que você vai vencer. Pode ter certeza. E a história é essa, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, vocês possam usar como alavanca na vida de vocês. E vamos chegar no momento agora, chave, que é um momento de reflexão. Onde todos os momentos a gente fazemos esse momento de reflexão. Eu quero que vocês usem essa história
para virar uma chave na sua vida. Que tal? É um desafio que eu estou lançando com vocês. Gente, eu sou uma pessoa normal, não sou inteligência artificial. Eu sou real, as pessoas próximas de mim me conhecem, sabem dessas situações que aconteceram na minha vida. Então, se eu conseguir vencer esse desafio, essa dificuldade, por que vocês também não vão vencer? Não é verdade? Então, usem essa história para alavancar a vida de vocês. Não importa o seu sonho, não importa o que você almeja fazer. Use essa história como motivação. Use essa história para dar uma virada de chave na sua vida, para dar uma guinada na sua vida. Tá bom, gente? Então, basicamente, o storytelling de hoje é essa história de superação na minha vida, que vai ajudar muitos, milhares de pessoas. E eu peço que todos vocês não retenham essa sabedoria, essa inteligência, essa bagagem de história, pessoal, só para vocês. Compartilha com seus amigos, compartilha com aquela pessoa que você conhece, que você ama, que você sente que ela é bloqueada em uma área. Mande esse conteúdo para essa pessoa, para que ela desbloqueie esse lado da vida dela, essa situação da vida dela, e ela possa usar também como motivação para ajudar outras pessoas. Eu peço que vocês me ajudem, gente, nesse sentido, para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas, para, por que não, milhares de pessoas que hoje, nesse momento, está bloqueada, e essa história vai fazer com que ela desbloqueie nesse sentido. Tá bom, gente? Então, por gentileza, se inscreva no meu canal, faça comentários no meu canal, e eu vou colocar o link, gente, aqui que vai levar vocês para a Amazon, onde tem o link do meu livro. E eu peço para vocês, gente, é menos que uma pizza, gente, mas que vai ajudar a alavancar a vida de todos. É uma história de superação que vai ajudar vocês, tá bom? Eu vou deixar o link fixado aqui no comentários, e aí esse link vai levar vocês até a vocês adquirir meu livro lá na Amazon, tá bom, gente? E eu peço que vocês desfrutem bem dessa aventura, dessa história, tá bom? E eu tenho convicção que a semana de vocês vai ser uma semana extraordinária, magnífica, de muitos desafios, tá bom, gente? Porque isso é o que move a gente, tá bom? Fique com Deus, uma ótima semana a todos. Eu tenho convicção que a semana de vocês vai ser, mais uma vez, extraordinária. E com certeza, semana que vem estaremos providenciando conteúdo bem relevante para todos nós, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até semana que vem.